Oi pessoal, estamos de volta mais uma vez com as nossas pílulas de Bíblia e teologia, refletindo sobre alguns temas interessantes da Palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre o Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos de 35 a 41. Marcos, capítulo 4, versículo 35 a 41, quando Jesus acalma o vento e o mar. O que significou essa narrativa? Esse texto de Marcos está dizendo que Jesus pede para passar para outra margem, deixa a multidão e leva consigo os discípulos e entra no barco. E tinha outros barcos também. Então veio uma tempestade com vento, ondas e tal, e joga que vão para dentro do barco. E o barco já estava se enchendo de água. Aí Jesus estava dormindo lá no travesseiro no fundo. Eles acordam Jesus e dizem: mestre, você não está se importando conosco? Olha para você ver como é que nós vamos morrer. Aí Jesus levantou e conjurou severamente o vento e disse ao mar: silêncio, quieto. Aí o vento serenou, houve uma grande bonança. Depois ele perguntou: por que vocês têm medo? Vocês não têm fé ainda não? Eles ficaram com muito medo e diziam uns aos outros: quem é este? Aqui até o vento e o mar obedecem. Então Jesus enfrenta o vento e o mar como se costuma enfrentar o demônio. Há uma ligação entre espírito impuro, ameaça da natureza como a tempestade e o vento, e os poderes políticos opressores. Quem são os demônios? Os opressores do povo daquele tempo. Quem são aqui o vento e o mar? O mar é o sistema opressor daquela época. No caso, o sistema romano, né? Que oprimia o povo, subjugava o povo, não deixava o povo saber, compreender as coisas, conhecer as coisas, nada. Então o povo, na sua ignorância, ficava subjugado. Então, frequentemente, há essa ligação entre espírito impuro, espírito mau, demônio, as ameaças da natureza, tudo que acontece nesse nível com os poderes políticos opressores. Jesus dorme tranquilo, porque confia. Na verdade, ele já tinha morrido, Jesus, né? Aqui no caso, dormia, já estava morto, né? A presença de Jesus ressuscitado na comunidade é que faz a comunidade ficar forte e levando adiante o seu projeto. O sono de Deus ocorre nos Salmos também. O Salmo 35 fala do sono de Deus, o Salmo 44, o Salmo 59, o Salmo 78. Sempre fala do sono de Deus. Acorda, meu Deus! Acorda, meu Deus, né? Esqueceu de nós? Nos profetas também, Isaías, capítulo 51, fala sobre isso, né? O que significa chamando Jesus para dominar, para acordar? É para dominar o mar. Quem que é o mar que nessa época em que o Evangelho foi escrito, que o texto de Isaías foi escrito? A Babilônia. Quem que é o mar que no tempo do Evangelho? O Império Romano. Quando Jesus acalma o vento e acalma o mar, ele está repetindo uma ação de Deus, porque só Deus acalma o mar e a tempestade. Porque o mar invadia a terra, né? O que Deus faz na criação? Isso é uma história, né? Ele fala para o mar: fica aí, para aí. O seu limite é aí, porque não vai invadir a terra não, porque a terra é onde os homens vão morar. Para aí. Aí o mar parou na praia, não invadiu a terra. Senão os homens não eram peixes, tinham que viver num lugar seco. O mar simboliza também, no Evangelho, geralmente, o mundo dos gentios, dos pagãos. O outro lado do mar, o lado de cá do mar é Israel, do outro lado do mar são os pagãos. A famosa Decápole, que são as 10 cidades, né, dos pagãos. Questão importante aqui: a crítica à falta de fé na presença atuante de Deus na pessoa de Jesus. A falta de fé dos discípulos em Jesus ressuscitado. Vocês não têm fé não? Onde é que está a fé de vocês, né? Os discípulos ficam com medo quando Jesus fala, quando acalma o tempo e o mar e o vento, né? Porque Javé era o Deus da tempestade, do vento, do trovão, do maremoto, do terremoto, da montanha. Essas eram as características do Deus Javé. Então ele que acalma tudo, ele que manda em tudo, né? É sinal da manifestação dele, esse poder. Então, o temor dos discípulos quer dizer esperar no amor, ter confiança em Deus.
O temor aqui não é medo, no sentido que eu tenho medo de alguma coisa, medo psicológico. É o sétimo dom do Espírito Santo, temor de Deus. O que é temor de Deus? O temor de Deus quer dizer esperar em Deus, confiar na graça de Deus. É o mais importante dos sete dons do Espírito Santo. O temor de Deus. Aí eles falam assim, os discípulos, quem é este? Eles reconhecem que escondido na humanidade de Jesus está a presença de Deus. Escondido na humanidade de Jesus está a presença do reino de Deus. Ele fala, quem é esse que até acalma o mar, né? O mar ainda ameaça e aterroriza os discípulos. Porque nos discípulos tem alguma coisa ainda que não é cristão, que se assemelha ao mar, aquele sistema caótico, aquela bagunça, né? O mar aqui é a ideologia do sistema da época, né? Eles têm um pouco do sistema na cabeça deles, né? Igual nós aqui no Brasil, né? Que nós não somos racistas, que nós não somos homofóbicos, que nós não somos misóginos, nós somos racistas, porque muitos anos aconteceu a escravidão no nosso meio. Nós temos em nós um pouco desse racismo com as pessoas, né? E a problemática das comunidades cristãs daquele tempo era o quê? Naquele momento estava justamente passando a outra margem, para os pagãos, para os gentios, a evangelização dos pagãos. Então atravessar o mar é vencer aquele sistema e para outra margem do mar é evangelizar os pagãos. Isso aconteceu muito no tempo dos evangelhos, da escritura dos evangelhos. Então Jesus, ele acalmou a tempestade e o vento. É só um modo de falar que ele ajuda os cristãos a passar pelas contrariedades da vida e a vencer, a sair lá do outro lado. Não se esqueça de ir no nosso canal e para ver o vídeo todo, vai no nosso canal no YouTube, se inscreva, veja o vídeo, dê o seu like, acione o sininho, compartilhe esse vídeo e nos ajude a manter o canal. Tem no link aí embaixo da descrição do vídeo, tem o nosso Pix. Nos envie alguma ajuda para esse Pix, para nos ajudar a manter o canal. Por hoje é só, um abraço, fiquem todos com Deus.